When drivers of future Mercedes models stomp the accelerator of their electric performance cars, they'll get extra oomph out of the batteries because of something that sounds straight out of Back to the Future. No, not flux capacitors, but axial flux motors. Toda a comunidade automobilística tem ansiado por uma revolução nos últimos 10 anos mais ou menos. E a Mercedes-Benz decidiu superar toda a indústria ao desenvolver uma tecnologia de motor nunca antes vista. Como esse novo motor funciona e quando entrará em produção? Vamos mergulhar fundo e descobrir o novo motor de fluxo axial da Mercedes, que revolucionou toda a indústria automobilística. A Mercedes-Benz é a primeira empresa automobilística propriamente dita. O primeiro carro da empresa, que também foi o primeiro carro adequado já feito, o modelo número 1 do carro a motor patenteado por Benz, foi produzido quase 140 anos atrás, em 1886, e eles têm sido considerados a marca mais desejável e prestigiosa desde então. Sejamos honestos, todos queremos um Mercedes, não importa se somos pobres ou extremamente ricos. Mas sua atratividade não vem exclusivamente de sua herança, pois sua imagem de marca sempre foi respaldada pela contínua disposição de experimentar e inovar, e eles têm feito isso desde sempre. Por exemplo, você sabia que o primeiro veículo autônomo na verdade não era um Tesla? Acredite ou não, o primeiro veículo autônomo foi, na verdade, um Mercedes-Benz W114 automático experimental que foi produzido e testado há 55 anos. Interessante, não é mesmo? Você também sabia que o primeiro supercarro de estrada adequado não foi um Ferrari ou um Lamborghini? Foi o Mercedes-Benz 300 SL. Se me perguntarem, o 300 SL é, de longe, o carro mais bonito já feito. Basta olhar para ele. É tão elegantemente sem esforço, ao mesmo tempo em que exala esportividade. E dê uma olhada nessas lindas portas asa de gaivota. É realmente um design impecável, não é? Bem, a Mercedes-Benz decidiu mais uma vez ser a pioneira do futuro da indústria automobilística e vem trabalhando duro para tornar esse novo motor uma realidade. Após anos de trabalho árduo, finalmente conseguimos. Então, vamos dar uma olhada em como esse novo motor funciona. O novo motor de fluxo axial que a Mercedes-Benz apresentou recentemente é uma forma completamente nova de pensar, pois, apesar de ser um motor elétrico, funciona de maneira completamente diferente dos que estamos acostumados a ver nos Teslas e nos antigos EV Mercs. A maior diferença que você notará entre eles é o fato de que o espaço entre o rotor e o estator do motor de fluxo axial está alinhado paralelamente ao eixo de rotação, ao contrário do motor de fluxo radial convencional, que tem a direção do fluxo magnético entre o rotor e o estator alinhada perpendicularmente ao eixo de rotação. Isso significa que o motor tem uma silhueta muito mais fina, semelhante a uma panqueca, o que explica por que é comumente conhecido como motor de panqueca, em vez da geometria cilíndrica concêntrica do motor de fluxo radial. O motor de fluxo radial tem sido o padrão no passado, porque era muito mais barato e mais rápido de produzir em massa, pois possuem consideravelmente menos ímãs em comparação com o motor de panqueca. No entanto, o motor de fluxo axial oferece uma quantidade muito maior de torque devido ao fato de que seu elemento rotativo é encontrado no diâmetro externo. Isso significa que um design de motor axial oferece até 40% mais torque em comparação com seu equivalente radial de tamanho semelhante, ao mesmo tempo em que reduz sua pegada geral. O torque é um dos parâmetros mais importantes quando se trata de veículos elétricos, e tê-lo em abundância é sempre bom. Além disso, os motores axiais resfriam consideravelmente mais facilmente, o que significa que eles não serão muito sobrecarregados, mesmo após um uso extensivo. Um dos maiores nomes na indústria de motores de fluxo axial é, sem dúvida, o fabricante britânico IASA. A IASA foi fundada há 14 anos, em 2009, e vem trabalhando na comercialização de motores de fluxo axial desde então. Em 2015, eles equiparam um veículo elétrico com 6 motores axiais, e esse carro conseguiu estabelecer novos recordes na subida de Pikes Peak, onde atravessou as colinas com pouco ou nenhum esforço. Isso chamou a atenção da indústria automobilística, especialmente da Ferrari, que decidiu começar a trabalhar com a IASA em seu novo supercarro híbrido de alto segredo. 9 anos depois, a empresa obteve um público ainda maior, e a apreciação tão necessária depois que os frutos dessa colaboração vieram à tona na forma do famoso Ferrari SF90 Stradale, que foi o primeiro supercarro híbrido do mundo. O SF90 utilizou 3 motores de fluxo axial desenvolvido e produzido pela IASA e combinados com o motor V8 Twin Turbo de 4.0 litros, produzindo cerca de 1.000 cavalos de potência.
Infelizmente, o SF90 é um veículo muito caro, com preço inicial acima de $500 mil, o que o torna um carro em número muito limitado. Isso também significava que a IASA não conseguiria alcançar a comercialização do motor de fluxo axial. No entanto, a sorte estava ao lado deles e da Mercedes-Benz. A Mercedes viu o potencial da IASA e, devido ao fato de a empresa não ter recebido financiamento externo significativo, decidiu comprar a IASA em 2021 e financiar o desenvolvimento de baterias axiais para suas próprias necessidades. Isso significa que a IASA alcançará seu objetivo inicial e o motor de fluxo axial começará a estar disponível para veículos comuns, enquanto a Mercedes, como sempre, será a primeira empresa a comercializá-lo e usá-lo. No entanto, a pergunta permanece: quando o motor de fluxo axial entrará em produção? Bem, tecnicamente, ele já começou a ser produzido. Recentemente, a Mercedes-Benz lançou o seu novíssimo Mercedes-Benz Vision 111, que será o seu primeiro carro a utilizar o motor de fluxo axial. E olhe só para essa beleza. A Mercedes-Benz afirma que este é o primeiro carro esportivo do mundo com um interior lounge. No entanto, o destaque definitivamente é o que está alimentando o carro. A Mercedes ainda não anunciou a potência do trem de força, mas eles disseram que os motores de fluxo axial que impulsionam o Vision 111 produzem níveis de potência e torque semelhantes aos de carros de competição, apesar de estarem em um pacote consideravelmente menor. O carro inteiro é, na verdade, consideravelmente mais leve do que toda a concorrência, enquanto ainda oferece níveis iguais ou até mesmo superiores de potência. Isso se traduz em uma capacidade muito maior de contornar as curvas sem perder a estabilidade de curva, uma vez que o centro de gravidade permanecerá o mesmo e até mesmo será reduzido em comparação com um motor de fluxo radial, graças ao chassi superleve. O trem de força não será sobrecarregado significativamente, o que, combinado com o fato de que os motores de fluxo axial são muito mais eficientes em termos de energia, resultará em uma autonomia consideravelmente maior em comparação com a concorrência, que é o que os carros elétricos têm buscado nas últimas 2 décadas. O motor de fluxo axial, por mais impressionante que seja, ainda tem muitos problemas no mundo real em comparação com outras alternativas mais comuns. Um deles é a complexidade da construção do motor, que requer um design e montagem mais cuidadosos. Além disso, a durabilidade e confiabilidade a longo prazo do motor de fluxo axial ainda precisam ser totalmente comprovadas. Esses desafios podem dificultar a adoção generalizada do motor de fluxo axial em toda a indústria automotiva. No geral, o motor de fluxo axial representa uma nova abordagem emocionante para motores elétricos, oferecendo maior torque e eficiência em um pacote mais compacto. Esperamos ansiosamente ver sua implementação em futuros veículos elétricos, sejam eles produzidos pela Mercedes ou por outras montadoras. Obrigado por assistir e até a próxima.